Nosso tema de hoje é uma confluência do direito com a militância negra e também com o tema mais amplo dos direitos humanos e como isso pode funcionar em organizações do Estado. A luta da gente é aqui embaixo. É aqui embaixo. Por isso é que eu estou aqui. Por isso é que eu fiquei do lado de cá. Tá entendendo, companheiro? Então é isso. A minha irmã, Idialeda Nascimento, os meus irmãos que estão lá em cima, estão numa luta muito digna, muito nobre. Mas acontece o seguinte, companheiros, eu não sou mulher de chorar, não. Não sou mulher de chorar. Não sou mulher de ficar triste porque passei fome. Porque sou filha de operário, analfabeto. Porque sou filha de índia analfabeta, não. Agora eu choro, eu sofro. É quando vejo meu povo sendo explorado. E se vocês lerem esse barato que saiu aí na Veja desse mês, dessa semana, tá dizendo quem é que ganha pior, quem é que tá na pior. E chega, minha gente, chega, a gente tem que se unir, a gente tem que trabalhar. E o que eu digo pra vocês é o seguinte, eu não quero estar lá em cima não, porque eu não estou lá em cima, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só sou uma irmã de cada um que está do lado de cá. De cada um que está na luta, de cada um que está sofrendo violência policial, fome, desemprego, falta de escola, falta de tudo. Por isso eu fiquei do lado de cá e continuo do lado de cá. Não estou dividindo absolutamente. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, não estou dividindo. Só que eu prefiro ouvir os meus irmãos, os meus novos irmãos, aqueles... Bolas, eu estou aí na luta há muito tempo. E tem muita gente nova que chegou aí e disse muita coisa importante. Por isso eu estou do lado de cá, humildemente, ouvindo os meus irmãos que chegaram na luta, que estão aí e que estão trabalhando. Companheiros, essa data é importantíssima, mas não vamos ficar só nessa data. Vamos para a luta, vamos nos organizar, a gente precisa se organizar. E racismo não é uma coisa que acontece só no Brasil, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de todos os orixás, pelo amor da religião ou da crença que a gente tenha. Crença essa política religiosa, não importa. Nós temos que nos organizar e lutar. Nós, negros, nós, brancos, temos que lutar. Porque de repente eu estou aqui falando uma língua, que é uma língua que me foi imposta pelo branco. Uma língua que se chama língua portuguesa. E eu não vou negar que eu tenho um lado que eu aprendi também por aí. Portanto, eu não tô numa posição de estar contra o branco. Eu estou contra o racismo. Nosso tema de hoje é uma confluência do direito com a militância negra e também com o tema mais amplo dos direitos humanos. E como isso pode funcionar em organizações do Estado. Nosso convidado de hoje é bacharel e mestre em Direito, além de especialista em Relações Internacionais. Presidente da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campos dos Goitacazes, e membro correspondente da Frente de Juristas Negras e Negros do Estado do Rio de Janeiro, foi advogado do Programa Direitos Humanos e Cidadania da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares e assistente jurídico do Núcleo de Referência Dias Nascimento contra o Racismo e o Antissemitismo, sempre na cidade de Campos. Autor de textos sobre todos esses temas e ainda sobre políticas de ação afirmativa, é atualmente professor das disciplinas Direitos Humanos e Direito e Multiculturalismo no Centro Universitário Fluminense. Nós vamos conversar com o advogado, professor e militante Jorge Batista de Assis. Jorge, é um prazer imenso receber o nosso Cultura em Resenha, dando aos nossos espectadores a oportunidade de conhecer um pouco da sua experiência acadêmica e do seu ativismo na área dos direitos humanos e particularmente da questão racial. Para começo de conversa, como é que você chegou à militância negra? Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de pedir a bênção aos ancestrais, ao grande arquiteto do universo, a todos os deuses, a todos os orixás, e hipotecar a minha irrestrita solidariedade
às mais de 223 vítimas desta pandemia que tem assolado o nosso país. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer este honroso convite do Dom Filó e uma honra para mim ser entrevistado pelo meu querido amigo Carlos Alberto Medeiros. Como se deu o meu processo de militância antirracista, especialmente na cidade do Rio de Janeiro e depois em Campos dos Goytacazes. Em 1973, eu, com o desejo de fazer o curso de medicina, fui morar no Rio de Janeiro, especialmente na favela da Mangueira, na localidade de Candelária, e fazer o meu segundo grau no Colégio João Alfredo, em Vila Isabel. Um determinado dia, me encontrei com uma querida amiga, hoje querida amiga, Miriam Olivier, que me convidou para assistir uma reunião de negros e negras que aconteceria na Faculdade Cândido Mendes, em Ipanema. Lá chegando, deparei-me com queridos amigos que vieram a constituir a primeira entidade negra da cidade do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o nosso querido IPCN. Bom, aí se deu a minha militância, e levei essa militância para o colégio, chamei vários amigos para fazer parte comigo, e o IPCN, para mim, é um local que forjou tudo que eu sou hoje, o meu comportamento, o meu ativismo, o meu caráter, e de onde eu fiz muitos e muitos amigos que eu conservo até hoje. Isso especialmente se deu no ano de 1973, lá se vão 47 anos. E aí nunca mais parei. Levei essa militância do movimento negro, essa visão do movimento negro, para todos os locais onde eu ia, denunciando o racismo nos trabalhos, locais de trabalhos, e depois eu vinha fazer meu primeiro curso de graduação em fisioterapia. Lá constituí o diretório acadêmico, levando essa luta sempre. Um pouco depois, já no final da década de 70, eu ingresso no partido político e também levo esta militância para esse partido político, que é o Partido Democrático Trabalhista, e lá eu tive a honra de, ao lado de Abdias do Nascimento, de Leonel Brizola, de Aleda Salgado do Nascimento, constituirmos a Secretaria do Movimento Negro do Partido Democrático Trabalhista, que vem coroar o famoso Encontro dos Trabalhistas do Exílio, e aí temos o quarto compromisso programático com a defesa e valorização das populações afro-brasileiras. Bem, e daí para o direito, como é que foi? Eu me formei em 1983, né? Mas antes eu preciso contar uma passagem bem pequena. Eu disse inicialmente que eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso de medicina. Mas, vindo de família muito pobre, como a maioria das famílias negras, não consegui ingressar no curso de medicina. Em 1978, com muitas dificuldades de fazer um curso preparatório para o vestibular, eu solicitei ao presidente do IPCN na época que me cedesse um espaço para que eu pudesse fazer um curso preparatório. Convidei uns amigos, na época, militantes do movimento negro, inclusive associados do IPCN, convidei os professores Sebastião Soares, convidei a professora Edila Virgens, convidei Jesus Nascimento e convidei o professor Paulo Roberto dos Santos. Então, nós fizemos, que eu acho que é o primeiro curso pré-vestibular na cidade do Rio de Janeiro. Éramos em torno de 10 jovens, e desses 10 jovens, eu coordenei esse curso. Os 9 passaram. Infelizmente, o único que não foi aprovado foi eu. Então, qual foi o meu caminho? Fazer, já que eu não conseguia, por dificuldades, de fazer um bom curso preparatório, falta de recursos financeiros, eu ingressei na graduação de fisioterapia. E aí, na graduação de fisioterapia, tive a honra de, num estágio
ser coordenado pelo Ubirani, pelo professor da época, Ubirani, que depois veio integrar o Grupo Fundo de Quintal, não é? E aí trabalhei há muitos anos com fisioterapia, fui professor na Faculdade de Ciências Médicas Fluminense do curso de fisioterapia, mas ficou muito difícil, porque naquela época a fisioterapia estava embrionando e nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o profissional da medicina, ele queria assambarcar toda a doença, todo o paciente, todo o espectro, não só terapêutico, como preventivo. E os fisioterapeutas tinham muitas dificuldades. Devido a essas dificuldades, eu comecei a fazer concurso preparatório para fiscal de renda e aí me apaixonei pelo direito. E aí, com o tempo, ingressei no curso do direito, mas isto já na cidade de Campos dos Goytacazes, no ano de 1998. E como é que você foi parar em Campos? Bom, exatamente. Quando eu tive me casei, inclusive um detalhe muito importante, tendo em vista esse grau de dificuldades, o meu chá de panela foi no IPCN, numa tarde do IPCN, me casei, tive o primeiro filho, Ébano Machel, depois eu e a Aninha, né, Ana Maria, minha esposa, tivemos o segundo, terceiro, a Quintolá e Moloise, e aí, com muitas dificuldades, bom, vamos tentar a vida no interior. E aí, nós localizamos a cidade de Campos dos Goytacazes, nos transferimos para cá, e aí estamos aqui. Daqui eu ingressei no curso de Direito, um ano depois de formado, me lembro até da música do Martinho José Ferreira, Martinho da Vila. 2 anos depois de formado que eu consegui pagar a faculdade. Mas no ano seguinte. Exatamente. Lembrando a famosa música Pequeno Burguês, né, e faço coro também com o ex-presidente Barack Obama, que ao se formar ainda ficou 2 anos pagando a faculdade. Muito bem, 2 anos após, a faculdade, vendo do meu interesse, da minha dedicação e do meu estudo já formado e tal, ela me convidou para integrar o seu quadro docente, onde eu estou há mais de 16 anos. Como é que você conseguiu fazer as duas coisas, inclusive, você faz um mix, você faz militância acadêmica dentro da área do direito, você trabalha com essa sua formação toda e também a sua militância. Bom, como eu disse anteriormente, onde eu vou, para onde ando, por onde caminho, não tem como levar a deixar de falar da luta antirracista. Até porque o racismo que nós vivenciamos na sociedade brasileira, ele é sistêmico, é cotidiano, atrapalha a nossa psique, atrapalha a nossa sociabilidade e tem nos impedido de alcançar os lugares de direito na sociedade brasileira. Então, para onde eu vou, eu tenho levado a militância. E aí não foi de forma diferente. Aí eu uni a militância antirracista, do ponto de vista social, com a minha graduação, com a minha formação. Aí já trazendo para o campo do direito e perquirindo, especialmente junto ao núcleo de referência Abdias do Nascimento, perquirindo o direito, denunciando e atuando em prol das vítimas de racismo. Já no campo do direito, especialmente fazendo as orientações jurídicas e propondo as ações compensatórias devidas. Mas você encontrou, então, na área do direito, encontrou obstáculos, encontrou resistências? Olha, sempre há resistência para o homem, a mulher negra, em todos os campos da sua atuação. Comigo não foi diferente. Eu sou um dos poucos professores negros e sempre os alunos sempre perguntam a minha formação. Logo dos primeiros contatos, o senhor é formado? Sim. O senhor tem titulação? Sim.
O senhor vem de onde? Sou professor de vocês, da área de direitos humanos, ou direito e multiculturalismo. Então, essas resistências, elas são, a todo momento, elas são percebidas por nós. E aí, claro, evidente que a militância lá do início da minha adolescência, ela tem me dado um estofo, ela tem me dado uma couraça para encarar com a firmeza, com a serenidade e, como diz a música do Djavan, driblando, passando por essas esquinas e chegando ao lugar onde nós precisamos, onde almejamos os nossos objetivos. E por falar em lugar, o destino acabou levando você à cidade de Campos, onde a gente percebe que existe uma forte atuação de militância negra, aliás, não apenas em Campos, mas em todo o norte fluminense. Mas isso a gente vai voltar no próximo bloco.